Em um estábulo simples, nasceu aquele que mudaria o destino da humanidade. Da humildade de Belém ao alto da cruz em Jerusalém, cada passo de Jesus foi guiado por um propósito eterno. Nesta jornada, vamos seguir os passos do Salvador, entender seu sofrimento, seu amor e sua entrega por todos nós. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nenhum episódio desta série especial. Escreva seu comentário, ele é muito importante. Agora, vamos para o vídeo. A eternidade contemplava em silêncio o mover de Deus. Antes mesmo da criação do mundo, os desígnios do Senhor já previam a vinda do Salvador. O plano da redenção não foi improvisado diante da queda, mas estabelecido desde a fundação do universo, conforme revelado em 1 Pedro 1:20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. O nascimento de Jesus Cristo foi, portanto, o ponto de inflexão entre a antiga aliança e a nova esperança, a concretização do Evangelho eterno que ressoaria entre as nações por gerações incontáveis. O Messias prometido não veio em glória, visível aos olhos humanos, mas em humildade, nascendo em um estábulo em Belém, conforme profetizado em Miqueias 5:2. Em um mundo subjugado por impérios e repleto de trevas espirituais, a luz resplandeceu. O Filho de Deus encarnou-se tornando-se plenamente homem, sem deixar de ser plenamente Deus. Essa verdade fundamental do cristianismo ecoa por todas as Escrituras e é central para a fé evangélica. Jesus, o Cristo, o unigênito do Pai, veio habitar entre nós, cheio de graça e verdade. João 1,14. Na simplicidade de um presépio, os céus se curvaram. O coro angelical anunciou aos pastores que, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. A mensagem não era dirigida à elite religiosa, nem aos poderosos, mas aos humildes de coração. Esse é um padrão que se repetiria por toda a vida e ministério de Jesus. Os pobres, os doentes, os excluídos e os pecadores eram alcançados pela graça. Jesus Cristo é o centro da história e o ponto máximo da revelação de Deus ao homem. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, aponta para ele. Os profetas do Antigo Testamento falaram da sua vinda. Isaías o chamou de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9:6. Jeremias falou de um justo renovo que reinaria com sabedoria. Zacarias o descreveu como o rei justo, humilde, montado em um jumento. O evangelho não começou em Mateus, mas já pulsava nas entrelinhas das Escrituras desde os dias de Adão. O nascimento virginal, anunciado a Maria e confirmado a José, foi cumprimento da promessa feita por Deus por meio do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. Emanuel, Deus conosco, não representa uma presença simbólica, mas a realidade de um Deus que se fez carne para habitar no meio do seu povo. Este é o milagre que sustenta a fé evangélica. O eterno entrando no tempo, o infinito tornando-se acessível, o santo tocando os impuros para redimi-los. Crescendo sob a obediência dos pais terrenos, Jesus demonstrava sabedoria além da idade. Aos 12 anos, já discutia com os mestres da lei no templo, causando admiração. Não havia vaidade em suas palavras, apenas verdade. Não havia soberba em seu saber, apenas autoridade. Ele sabia quem era, ele conhecia a missão e aguardava o tempo determinado pelo Pai. Quando chegou a plenitude dos tempos, como ensina Gálatas 4:4, Jesus iniciou seu ministério terreno. Antes disso, foi batizado por João Batista no Jordão, não por necessidade de arrependimento,
pois ele era sem pecado, mas para cumprir toda a justiça e se identificar com aqueles que viera salvar. Ao sair das águas, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como pomba e uma voz do céu declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. A Trindade se manifesta de maneira gloriosa nesse momento. O Pai fala, o Filho é batizado, o Espírito Santo desce. Logo após, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde foi tentado pelo diabo por 40 dias. Ali, o Salvador enfrentou as mesmas tentações que a humanidade enfrenta: fome, orgulho e poder. Mas, diferente de Adão, que caiu, Jesus venceu. Com cada tentação, respondeu com a palavra. A Bíblia foi sua arma, sua defesa, seu fundamento. Isso nos ensina que todo cristão, especialmente aquele que deseja viver o Evangelho em sua plenitude, deve estar alicerçado nas Escrituras. O ministério público de Jesus foi marcado por sinais, maravilhas e palavras de vida eterna. Ele curava os enfermos, libertava os cativos, expulsava demônios e proclamava o reino de Deus. Mas não fazia isso para promover espetáculo, e sim por compaixão. A cura física era sempre acompanhada da cura espiritual. A libertação do corpo vinha junto da libertação da alma. Onde quer que passasse, Jesus restaurava. Ele tocava o intocável, perdoava o imperdoável, levantava o abatido, oferecia água viva à alma sedenta. Os evangelhos registram encontros que marcaram a humanidade. A mulher samaritana, rejeitada por sua condição, foi transformada em evangelista. Após o diálogo com o Messias, o cego Bartimeu, que clamava nas ruas, recebeu a visão. Zaqueu, o cobrador de impostos desprezado, encontrou redenção. Em cada episódio, Jesus revelava quem ele era: o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, o Redentor prometido. Porém, mesmo diante de tantos milagres e evidências, muitos rejeitaram sua mensagem. Os líderes religiosos se escandalizavam com seu ensino, pois ele falava com autoridade e expunha a hipocrisia dos corações. Não buscava agradar homens, mas obedecer ao Pai. Ele não veio trazer uma nova religião, mas restaurar a comunhão entre Deus e o homem. A Igreja Evangélica vê em Jesus o fundamento da fé. Ele não é um profeta entre outros, mas o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. A mensagem central do cristianismo é que Deus, em seu amor infinito, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Ao longo de seu ministério, Jesus anunciou o reino de Deus. Mas este reino não era terreno, nem militar, nem político. Era o domínio de Deus nos corações. Ele ensinava que os últimos seriam os primeiros, que os humildes seriam exaltados, que os misericordiosos alcançariam misericórdia. Suas palavras confrontavam, curavam, despertavam. Ele não oferecia conforto ao ego, mas salvação à alma. Mesmo sendo perfeito, Jesus enfrentou perseguição, rejeição e traição, mas não recuou. Sabia o que lhe aguardava: a cruz. Ainda assim, avançava com firmeza, com os olhos postos na vontade do Pai. Para ele, cada milagre era um sinal, cada parábola uma semente, cada lágrima uma antecipação do sacrifício. O propósito maior estava à frente: a redenção da humanidade. A primeira parte dessa jornada sagrada nos revela um Salvador compassivo, justo e comprometido com a missão que o Pai lhe confiou. Seu nascimento não foi apenas um evento histórico, mas a entrada da esperança no mundo.
Sua vida não foi apenas exemplar, mas perfeita. Sua palavra não foi apenas sábia, mas divina. Jesus Cristo é o centro da fé evangélica, e seguir seus passos é o chamado de todo aquele que crê no Evangelho. O cristianismo verdadeiro não é uma tradição religiosa, mas uma vida transformada pela presença viva de Cristo. É nesse fundamento que a igreja caminha, que a teologia se desenvolve, que as gerações são inspiradas. Porque a jornada que começou no presépio ainda hoje transforma vidas. Do nascimento à cruz, Jesus continua sendo o Salvador do mundo. A infância e juventude de Jesus não foram marcadas por pompas ou ostentações. Ele cresceu em Nazaré, uma pequena aldeia desacreditada, onde muitos sequer imaginariam que algo grandioso pudesse surgir. No entanto, era ali que o plano eterno de Deus se desdobrava silenciosamente. Jesus, embora filho de Deus, submeteu-se à condição humana em sua totalidade, experimentando a vida comum, o trabalho com as mãos e a obediência aos pais terrenos. Isso nos ensina que o Salvador do mundo não veio apenas para redimir, mas para se identificar conosco em cada detalhe da existência. Aos 12 anos, já manifestava sabedoria divina, dialogando com os mestres no templo. E mesmo assim, voltou com seus pais e lhes era submisso. Esse detalhe das Escrituras revela o valor do preparo, da obediência e da humildade no processo de amadurecimento espiritual. Jesus aguardou o tempo exato determinado por Deus para iniciar seu ministério. Foi somente aos 30 anos que, ao ser batizado por João Batista no Jordão, os céus se abriram e a voz do Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A partir daquele momento, o Evangelho ganhou forma visível na terra. Jesus, cheio do Espírito Santo, começou a anunciar o reino de Deus, não com discursos políticos, mas com palavras que tocavam o Espírito, curavam feridas e quebravam grilhões. A autoridade com que falava não vinha de tradições religiosas, mas de sua intimidade com o Pai. Ele curava os enfermos, expulsava demônios, libertava os oprimidos e confrontava a religiosidade morta que oprimia o povo. Onde o pecado abundava, a graça se manifestava ainda mais. A presença de Jesus incomodava os líderes religiosos. Ele não se adequava às regras frias, nem aos costumes sem vida. Ele acolhia pecadores, comia com publicanos e falava com mulheres, desprezadas pela sociedade. Isso mostrava que o reino que ele anunciava era inclusivo, mas exigente. Acolhia a todos, mas chamava todos ao arrependimento. Sua mensagem não era de conformismo, mas de transformação. A libertação que oferecia não era apenas física, mas espiritual, profunda e definitiva. Durante 3 anos, suas palavras e ações impactaram multidões. Seus milagres não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais do caráter do Pai. Cada cura, cada perdão concedido, cada ensino nas montanhas ou nos barcos, era um reflexo do coração de Deus para com os homens. Ele restaurava a dignidade dos caídos e revelava que a verdadeira cura e libertação não estão em rituais, mas na fé viva em Deus. Conforme a missão de Jesus avançava, a oposição também crescia. As autoridades religiosas, incomodadas com a crescente aceitação do Evangelho, começaram a conspirar para silenciar aquele que clamava por arrependimento e verdade. No entanto, Jesus permaneceu firme, consciente de que seu caminho era traçado pelo Pai e que a missão exigia obediência mesmo diante da cruz. A mensagem do Messias não era popular, mas era indispensável para a salvação da humanidade. A teologia que se revela neste período nos mostra a profundidade do amor de Deus que, através do sacrifício de seu Filho, oferece cura e libertação para todo aquele que crê.
Jesus não veio apenas para libertar do pecado, mas para restaurar a comunhão entre Deus e o homem, rompendo as barreiras que o pecado havia instaurado. Ele é o único mediador, o Salvador do mundo, que com seu sangue pagou o preço da redenção. Nos ensinamentos de Cristo, encontramos o chamado para uma vida de santidade e serviço, uma existência guiada pelo Espírito Santo e fundamentada na Palavra de Deus. A Igreja, nascida do coração do Mestre, é chamada a continuar essa missão, proclamando o Evangelho em todo o mundo. Cada crente é desafiado a viver uma fé autêntica, que manifesta cura interior e libertação real. Não apenas como conceito teológico, mas como experiência transformadora. Jesus deixou claro que o caminho para o reino passa pelo discipulado, pela entrega total, pela renúncia ao ego e pela busca constante da vontade de Deus. Ele ensinou que o amor ao próximo e a prática da justiça são frutos inseparáveis da fé genuína. E que, apesar das perseguições e dificuldades, a esperança permanece inabalável para aqueles que se mantêm fiéis. Essa etapa da jornada de Cristo nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada espiritual. Somos chamados a seguir os passos do Salvador com coragem e determinação, sabendo que a cruz não é o fim, mas o caminho para a vida eterna. A mensagem do Evangelho é viva, poderosa e atual, capaz de transformar corações, famílias e comunidades. Chega o momento mais solene e dramático da jornada de Jesus, a sua entrega voluntária para a morte na cruz. O Salvador do mundo, o Messias prometido, carregou não apenas o madeiro, mas o peso dos pecados da humanidade. A cruz é o ponto culminante da missão de Cristo, onde o amor de Deus se manifesta de forma suprema e incomparável. Por meio do sacrifício, Jesus oferece cura para as feridas espirituais e libertação para os que estavam cativos pelo pecado. No Calvário, vemos o Deus encarnado suportar rejeição, dor, humilhação e a separação temporária do Pai, tudo para que a justiça divina fosse satisfeita e o caminho da reconciliação aberto. Não foi um acidente, nem um erro da história, mas o cumprimento perfeito das Escrituras e do propósito eterno do Criador. O véu do templo se rasgou, simbolizando o acesso direto e sem intermediários a Deus, garantido a todo aquele que crê em Jesus Cristo. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de vitória. É a prova de que o pecado, por mais terrível que seja, não é maior que o amor e o poder redentor de Deus. Em Jesus, encontramos não apenas um exemplo, mas a solução definitiva para a condição caída da humanidade. A salvação é um dom gratuito, acessível a todos que a recebem pela fé, não por obras humanas, mas pelo sacrifício consumado na cruz. A igreja primitiva compreendeu imediatamente a centralidade da cruz no Evangelho. O apóstolo Paulo declara que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. A cruz é o coração pulsante da teologia cristã, o fundamento da esperança e a razão de vivermos com fé e coragem em meio às tribulações. Portanto, a cruz não deve ser vista como um símbolo de derrota, mas como o triunfo do amor divino que transforma vidas, restaura famílias, renova corações e oferece esperança para um futuro eterno. Ao meditarmos sobre o sacrifício de Jesus, somos inspirados a viver uma vida de gratidão, compromisso e fidelidade ao Evangelho. A cruz é e sempre será a verdadeira razão da nossa fé. A ressurreição de Jesus Cristo é a prova definitiva da vitória sobre a morte, do poder de Deus para dar vida nova a todos que creem. Após 3 dias na sepultura, ele ressurgiu, confirmando tudo o que havia anunciado durante seu ministério terreno. A ressurreição inaugura uma nova era,
na qual a vida eterna deixa de ser promessa distante para tornar-se uma realidade presente na caminhada dos fiéis. Este evento central do cristianismo transforma radicalmente a perspectiva da humanidade, pois revela que o pecado e a morte não têm a última palavra. Jesus é o Salvador vivo, que concede esperança, força e coragem para enfrentar as batalhas diárias e as lutas espirituais. A Bíblia enfatiza que, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15:17, mostrando a importância fundamental desse acontecimento para a doutrina cristã. A missão de Jesus, do nascimento humilde ao sacrifício na cruz e à gloriosa ressurreição, estabelece o fundamento sobre o qual a Igreja está edificada. Ela é chamada a ser testemunha fiel desse Evangelho, proclamando a cura e a libertação que só podem ser encontradas em Cristo. Cada cristão é convidado a participar dessa missão, vivendo a fé de forma autêntica e comprometida, em total dependência do Espírito Santo. Assim, a jornada que começou no presépio e culminou na cruz não termina na sepultura, mas continua no coração dos que creem, transformando vidas e renovando a esperança. O Evangelho é uma mensagem viva, que chama à conversão, ao amor e à fé perseverante. O Deus soberano, que enviou seu Filho unigênito para salvar o mundo, permanece presente, guiando sua Igreja e abrindo caminhos de libertação para todos. Que essa verdade inspire cada leitor a aprofundar seu relacionamento com Jesus Cristo, a meditar na palavra e a viver plenamente a fé que cura, liberta e conduz à vida eterna. Esta é a jornada que mudou a humanidade e continua a transformar corações até hoje. Se você chegou até aqui, receba o nosso sincero agradecimento. Sua presença e atenção ao longo deste vídeo são muito valiosas. Que essa jornada do nascimento à cruz tenha tocado profundamente o seu coração e despertado em você o desejo de viver com mais fé, amor e propósito. Os ensinamentos de Jesus Cristo não são apenas histórias antigas. São convites vivos para transformação, compaixão, perdão e renovação. Que tudo o que você ouviu hoje não fique apenas nas palavras, mas se torne parte da sua caminhada diária. Coloque em prática a cura, a libertação, a verdade e a esperança que o Evangelho nos oferece. Escreva aqui nos comentários o que mais te impactou neste vídeo. Qual ensinamento falou mais forte ao seu coração? Sua experiência pode inspirar outros também. Aproveite para assistir aos outros vídeos do canal. Cada um traz uma nova revelação, um novo toque da graça de Deus, uma nova oportunidade de se aproximar ainda mais do Salvador do mundo. Compartilhe esta mensagem com quem precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar e que há um caminho de luz, mesmo em meio à escuridão. Gratidão e até o próximo vídeo.